Lei de Liberdade, Parte 1. Neste mundo em que vivemos, não há posição em que o homem possa ter liberdade absoluta, mesmo que alguns acreditem nesta possibilidade, por todos nós necessitarmos uns dos outros. Quanto mais inteligência tem o homem para compreender o princípio da liberdade natural, menos ele é excusável de não aplicá-lo a si mesmo. Um exemplo que podemos verificar nesse sentido é: um homem simples, mas sincero, está mais avançado no caminho de Deus do que aquele que quer parecer o que não é. Existem alguns tópicos que identificamos a respeito da lei de liberdade que descreveremos a seguir. O primeiro delas é a escravidão, muito estudado por todos nós na história da humanidade. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, igual a todos os abusos. A lei humana que consagrava a escravidão era uma lei antinatural, portanto contrária à lei de Deus, visto que assemelhava o homem ao animal e o degradava moral e fisicamente, mesmo que ela estivesse enraizada nos costumes de um povo. O mal é sempre o mal, e todas as nossas argumentações não farão com que uma ação má se torne boa. Mesmo a escravidão, tendo passado nos costumes de certos povos, desde o desenvolvimento da razão e esclarecimento pelas luzes do cristianismo, mostrando o escravo como seu igual diante de Deus, então o homem não teve mais desculpa, portanto, sendo necessária uma mudança de postura. A liberdade de pensar é o segundo, que foi dada ao homem e ele pôde se limitar apenas a seu conhecimento e imaginação, mas de forma alguma ela será aniquilada. Diante da liberdade de pensamento, advém a liberdade de consciência, que é um pensamento íntimo pertencente ao homem, assim como todos os outros pensamentos. Constranger alguém a agir de modo contrário ao que se pensa é torná-lo hipócrita. E sua liberdade é uma característica da verdadeira civilização e do progresso. O homem é responsável por si, diante de Deus, e somente Deus, conhecendo em seu íntimo seus pensamentos, o pode condenar ou absolver segundo sua justiça. Toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. Contudo, se golpear a liberdade de pensamento daqueles que não pensam como nós, mesmo que sua crença seja respeitável, é faltar com a caridade. Se alguma crença conduzirem ao mal, então são repreensíveis. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando esses atos trazem algum prejuízo a outrem, não é insultar a liberdade de consciência, porque essa repressão deixa à crença sua inteira liberdade. Tendo ainda como dever, sem insultar a essa liberdade, procurar trazer de novo ao caminho da verdade aqueles que se perderam por falsos princípios. Percebemos a ligação de um princípio ao outro em relação à liberdade. Com isso, compreendemos que pela liberdade de pensar, tem a liberdade de agir, nosso famoso livre-arbítrio, que sem ele o homem seria uma máquina. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve com o tempo e muda de objetivo com as faculdades. As predisposições instintivas que percebemos são as do espírito antes de sua encarnação, e conforme for ele mais ou menos avançado, elas podem atraí-lo para atos repreensíveis, e ele será apoiado nisso pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Mas não é irresistível, quando se tem a vontade de resistir.
Um outro fator que certamente pode influenciar e entravar as manifestações do espírito é a matéria. Mas precisamos distinguir as faculdades morais das intelectuais. Por exemplo, se um homem tem um instinto assassino, é seguramente seu espírito que o possui e o transmite, e não seus órgãos. Para aqueles cuja inclinação ao mal abusou de suas faculdades, então ocorre uma deformação delas, tirando o seu livre-arbítrio, pois, se a inteligência está perturbada, ele não é mais senhor do seu pensamento e, consequentemente, não tem mais liberdade. Frequentemente, essa deformação é uma punição para o espírito que fez mau uso de suas faculdades em uma existência anterior. Então, renasce em um corpo deficiente que o limita, ou mesmo um mal rico que volta como um mendigo, entre muitos outros tipos de exemplos existentes em nosso plano material. A posição social também pode ser um obstáculo à inteira liberdade dos atos, pois nosso mundo e nossa sociedade têm suas exigências e Deus, por ser justo, leva tudo em conta, nos auxiliando ao chamado da luz, mas nos deixando a responsabilidade do pouco esforço que fazemos para superar os obstáculos. Continua.